As montanhas de nuvem da África do Sul contêm nichos naturais de incrível beleza e diversidade. Um mundo perdido. Encoberto por névoas prateadas, o majestoso reino da Rainha da Chuva. Florestas nativas se enchem de vida. Enormes plantas pré-históricas são uma janela para a época dos dinossauros. Esta é uma das últimas fortalezas das antigas florestas das montanhas africanas. Os reinos ocultos da África. Jardins nas nuvens. As poderosas montanhas do Drakensberg. 400 quilômetros de picos irregulares que se estendem por todo o lado oriental da África do Sul. Eles separam o árido coração do país do ar úmido proveniente do Oceano Índico. Nas áreas mais ao norte da cordilheira estão as montanhas de Wolkberg, ou montanhas de nuvem. Elas recebem este nome porque muitas vezes estão encobertas por névoa. Uma paisagem diversa de picos cobertos por grama e ravinas camufladas pelas florestas alpinas. Um dos tipos mais raros de floresta do mundo. E nesta paisagem antiga, 3 espécies inteligentes de primatas estão se adaptando aos desafios e oportunidades encontrados nestes jardins nas nuvens. É verão no Wolkberg e uma tropa de macacos Vervet está em busca de um desjejum. Macacos Vervet são encontrados por toda a África Austral. Eles dificilmente são vistos ao ar livre, já que raramente deixam o abrigo das árvores. Eles vivem em grandes famílias, que às vezes chegam a ter até 70 indivíduos. Tanto machos quanto fêmeas vivem de acordo com uma hierarquia rígida, que muitas vezes é reforçada de forma agressiva. Mas não há necessidade de agressividade hoje. É dezembro, meio do verão, e muitas de suas árvores favoritas estão dando frutos. A tropa está se movendo, atravessando seu território. Os macacos estão indo para a extraordinária floresta de cicadófitas de Mojadji, que também fica nestas montanhas. Ela contém a maior coleção de uma espécie de cicadófita da Terra. As cicadófitas são fósseis vivos e surgiram antes mesmo que os dinossauros andassem pelo planeta. Durante o Jurássico, cerca de 180 milhões de anos atrás, cicadófitas eram um dos tipos de plantas mais comuns. Estas florestas não têm apenas muita história. Cada árvore aqui cresce lentamente e vive muito tempo. Algumas têm mais de 1000 anos. Esta floresta cresceu aqui por milênios, mas está agora ameaçada por uma invasão de árvores exóticas.
Plantações de florestas exóticas hoje cercam estas pequenas fortalezas naturais. Durante o verão, quando os frutos estão surgindo, os macacos Vervet aprenderam a visitar diariamente a antiga floresta para se deliciarem com as pinhas gigantes. Outro macaco também está tirando proveito das frutas do verão nas florestas encantadas desta região. Macacos samangos são parentes próximos dos macacos Vervet, mas são ainda mais dependentes dessas florestas. Eles são a única espécie da região que vive exclusivamente na floresta. Pelos grossos os protegem do frio, e suas características sobrancelhas brancas mantêm a chuva longe dos seus olhos. Sua longa cauda os ajuda com o equilíbrio. Vivendo 20 metros acima do solo nestas ameaçadas florestas alpinas, todos os dias eles devem provar suas habilidades de equilibrismo. O verão no Volkberg significa comida farta. Mas ele também traz chuva. As nuvens que cobrem estas montanhas se formam no leste, a 500 quilômetros de distância. Os ventos vindos de lá se movem pela costa, provenientes das águas quentes do Oceano Índico. Este ar úmido, movendo-se continente adentro, alcança o Volkberg. Conforme sobe, ele se esfria e se condensa em nuvens, e cai, finalmente, em forma de chuva. Este é o reino da Rainha da Chuva. Povos locais acreditam que seu monarca tribal é capaz de controlar a chuva. Seus poderes são amplamente reverenciados. Durante o verão, as encostas das montanhas Volkberg são regularmente encharcadas, criando condições de crescimento perfeitas para a vegetação. Mais de 50 espécies prosperam nessas planícies abertas, adaptadas ao solo poroso e pobre em nutrientes. Não há minerais suficientes nestes solos e, por isso, arbustos e árvores lutam para sobreviver nas encostas abertas. As plantas aqui também estão expostas a incêndios sazonais. Assim, as florestas só conseguem sobreviver nas ravinas molhadas. A mistura resultante de floresta e vegetação rasteira é fundamental para diversas espécies. Os babuínos chacma são os maiores macacos da região. Os maiores machos podem pesar mais de 50 quilos. Eles são altamente sociais. E, como os Vervets, sua vida familiar é rigidamente organizada. Um macho dominante é o líder. Ele governa a tropa e tem prioridade em qualquer alimento em oferta. Ele é experiente e conhece todos os melhores pontos de alimentação. As fêmeas também têm uma sociedade organizada. Elas herdam sua posição na hierarquia de suas mães, enquanto para os machos a dominância muda constantemente. Esta tropa está forrageando pela grama, procurando por bulbos subterrâneos e tubérculos. Os babuínos são bem adaptados para sobreviver em campos abertos e dividem o seu tempo entre áreas de vegetação rasteira e as florestas que as circundam.
Diversas outras espécies também habitam as planícies abertas. Afloramentos rochosos estão entre os habitats favoritos de cobras como esta víbora de Berg. A noite fria retardou seu metabolismo. Como todos os répteis de sangue frio, ela deve se aquecer antes que possa começar o dia. Por isso, está recarregando suas energias com um bom banho de sol. Mas é uma faca de dois gumes. Superfícies ensolaradas como estas significam exposição a perigosas aves de rapina. Estas víboras são parte da família Viperidae, cobras com longas presas flexíveis perfeitas para injetar veneno. E quando se sentem ameaçadas, elas demonstram claramente. Elas sibilam alto e adotam uma posição ameaçadora. Sua cabeça triangular dá espaço para grandes glândulas de veneno localizadas atrás da maxila superior. Elas são predadoras de emboscada, aguardando pacientemente por presas como sapos, roedores e lagartos em ilhas rochosas neste mar de grama. Mas esta aqui ainda não está suficientemente aquecida para que possa caçar. Afloramentos rochosos não são a única quebra nesta paisagem de pradarias uniformes. Pequenos riachos cruzam essas encostas que abrigam plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar. Todo o Volkberg forma uma bacia hidrográfica enorme. As montanhas agem como uma esponja, vertendo água e depois liberando-a lentamente na forma de inúmeros córregos, que são a nascente de rios que acabarão por transportá-la de volta para o oceano. Depois de formado, o riacho corre pela montanha, cortando a superfície do solo até atingir a base rochosa abaixo. Esta abundância de água traz vida. Musgos prosperam nas margens úmidas. As algas revestem as rochas, alimentadas pelos nutrientes dissolvidos na água. Larvas de mosquitos Blephariceromorpha se agarram à superfície rochosa. Larvas de borrachudo filtram águas da água. É uma existência precária. Plantas e animais são constantemente atingidos pela água. Inundações podem levar embora tanto as algas quanto os invertebrados das rochas. E durante condições extremas, pequenos córregos podem secar. Alvéolas da montanha caçam insetos ao longo das margens. Pares reprodutores podem estabelecer territórios perto dos córregos, tais como estes pela vida toda. Eles o defendem contra intrusos.
Para isso, 2 alvéolas são melhores do que uma, e os casais que compartilham territórios ganham significativamente mais alimento do que se vivessem sozinhos. As alvéolas da montanha são as alvéolas que vivem por mais tempo e podem passar de 12 anos. Alvéolas são conhecidas pelo hábito de abanarem sua cauda repetidamente. Acredita-se que isso previna predadores, dando a entender que o pássaro está atento ao seu entorno e a qualquer perigo. À medida que o riacho flui para as florestas alpinas, a vida na água muda. Menos luz solar atinge a superfície e assim menos algas crescem nas rochas. A cadeia alimentar é agora impulsionada pelas folhas que caem, em vez de plantas fazendo fotossíntese na água. E um conjunto diferente de animais patrulha as águas rasas, especialmente adaptados para consumir as folhas caídas. Pequenos peixes patrulham as partes mais profundas. O habitat sombrio também é perfeito para os sapos. Quase todos eles devem retornar à água para se reproduzirem. Este macho de rã Ametia quequet se fixou às costas da sua parceira para acasalar. Seus polegares especialmente grossos lhe permitem segurar firme mesmo na pele escorregadia. Ele não vai largar. Quando ela estiver pronta, a fêmea colocará centenas de ovos. Isto é custoso, portanto as fêmeas são muito maiores do que os machos, devido ao esforço reprodutivo necessário. Com seu parceiro a bordo, a fêmea procura um lugar seguro para colocar seus ovos. O riacho principal tem muitos predadores que comerão seus ovos higirinos assim que eles nascerem. Então, ela está procurando por um pequeno lago longe do perigo. Os machos não opinam. Eles devem apenas aguentar firme. Seu único papel é fertilizar os ovos depois de colocados. E impedir que intrusos o tirem de sua estratégica posição. Um macho tenta se intrometer na situação. Ele é persistente e faz tudo o que pode para dividir o casal. Mas ela está feliz com o parceiro escolhido e o macho solteiro é deixado de lado. Colocado em seu devido lugar, ele parte em busca de uma fêmea mais complacente. Os córregos se unem para formar rios cada vez maiores. Fluindo montanha abaixo. Onde os afloramentos rochosos resistem ao poder erosivo da água, cachoeiras se formam.
Uma cobra verde de Natal está caçando ao longo da margem do rio. Embora se assemelhem às mortais mambas verdes orientais, elas são inofensivas. Ativa durante o dia, esta cobra está percorrendo as águas rasas, procurando por rãs. Surpreendentemente, cobras são boas nadadoras, mas as correntes nos córregos íngremes da montanha são fortes. Se ela subjugou a força da água, ela corre o risco de ser levada pela correnteza. As rochas estão molhadas e escorregadias, e a cobra luta para agarrar-se a elas. Ela conseguiu. Os rios que atravessam esta paisagem proporcionam uma abundância de água. São a artéria principal destas florestas antigas. Entrar nas florestas alpinas da África é como voltar no tempo. Muitas árvores antigas prosperam com a abundância de água. Por todo o Wolkeberg, a chuva é complementada pela névoa que percorre a paisagem. Gotas de umidade se formam em tudo que ela toca. Com água suficiente, os gigantes da floresta se estendem como torres sobre o solo. Estas florestas são sustentadas pela água e pela luz. Aqui é cada árvore por si, conforme elas se esforçam para levar suas folhas acima das folhas vizinhas em busca da luz do sol. As folhas atuam como painéis solares, capturando a energia da luz que será convertida em alimento. Assim, as plantas crescem e, eventualmente, alimentam a floresta inteira. Abaixo da copa das árvores, a floresta é escura e úmida. Uma espessa camada de musgo plicanthus sobrevive nas sombras. A floresta não é uniforme, mas sim um mosaico de manchas verdes. As árvores jovens lutam para conseguir um lugar no chão escuro da floresta. Às vezes, é simplesmente questão de estar no lugar certo na hora certa. Eventualmente, até mesmo as árvores mais poderosas caem. Isto cria lacunas permitindo que a luz penetre até os níveis mais baixos da floresta. E nestas lacunas, novas árvores ganham a preciosa chance de crescer.
Aves e outras criaturas preferem a mistura de luz e sombra encontrada nestas áreas. Um camaleão anão de Volkeberg está aproveitando a luz do sol. Os insetos também são atraídos pelos raios solares. Os camaleões são cuidadosos em áreas abertas, atento às aves de rapina que podem atacar sem aviso prévio. Diferentemente da crença popular, os camaleões mudam de cor principalmente para se comunicarem uns com os outros e não para se camuflarem na paisagem. Para se camuflarem, eles confiam no seu andar característico, imitando o balanço de galhos e folhas, evitando serem detectados tanto pelos predadores quanto por suas presas. Os camaleões não são capazes de beber água direto de lagos ou rios. Eles só conseguem consumir as gotas que se penduram de folhas ou galhos. Como todos os répteis, os camaleões têm sangue frio, e a luz do sol lhes fornece o calor de que precisam para ativar seu metabolismo. A luz solar é tão preciosa nestas florestas que algumas plantas são cruéis em sua busca por luz suficiente para crescer. Enquanto a maioria das árvores da floresta investe fortemente em alcançar a luz construindo troncos fortes, algumas espécies dão uma roubadinha. Figueiras estranguladoras são parasitas que usam outras árvores como suporte para levarem suas folhas até o alto. Eventualmente, depois que a hospedeira serviu a sua finalidade, a estranguladora a sufoca lentamente, convenientemente eliminando a concorrência no processo. A forma retorcida do tronco da figueira captura folhas caídas e água, criando um microcosmo próprio. Plantas epífitas crescem nas dobras da estranguladora. Ao contrário da figueira parasita, estas plantas não prejudicam a árvore e só vivem em sua superfície usando as fendas no tronco para alcançar a luz solar. Outra planta oportunista permeia a floresta. As lianas fincam suas raízes no chão, mas usam árvores estabelecidas para escalar até a luz no dossel da floresta, em vez de investir em seus próprios troncos. As árvores afetadas crescem mais lentamente e têm menor sucesso reprodutivo. As lianas formam caminhos na floresta para diversas espécies, permitindo que atravessem pelos espaços abertos entre as árvores. Embora isso seja benéfico para muitas espécies de animais, para as árvores, significa que parasitas e herbívoros consigam chegar ao dossel. Árvores que não são usadas pelas lianas têm uma vantagem enorme. Para o camaleão anão de Volkeberg, córregos e rios são barreiras intransitáveis na floresta. A menos que o caminho de lianas os possibilite. Esta liana espinhosa liga áreas remotas da floresta, permitindo que pequenos animais atravessem os córregos que correm por elas. Os camaleões anões de Volkeberg vivem apenas nas florestas desta região. Um dos 17 camaleões anões exclusivos da África do Sul. Ele chegou ao outro lado graças à ponte de lianas. As florestas afromontanas
abrigam muitas espécies que não ocorrem em nenhum outro lugar. Tragicamente, a paisagem circundante é ideal para a silvicultura e estas florestas foram destruídas para dar lugar a plantações exóticas. Os vales do Wolkeberg são um importante refúgio para as florestas montanhosas da África, geralmente referidas como florestas afromontanas. Apenas 0,5% da África do Sul é adequada para a floresta nativa afromontana. Estes são alguns dos últimos trechos do país. O aquecimento do continente depois da última era do gelo fez com que as florestas recuassem drasticamente. E, mais recentemente, o que restava foi dizimado pela agricultura e pela silvicultura. Elas estão cercadas por plantações de eucalipto australiano e de pinheiros americanos e europeus, espécies exóticas para esta região. Estas plantações são uniformes e biologicamente estéreis. Grandes áreas com poucas espécies nativas de plantas e animais, quando comparadas com a rica diversidade das florestas naturais. Dentro da plantação, superárvores despontam acima do dossel. Este eucalipto, do gênero Eucalyptus saligna, de 105 anos, mede 81 metros de altura e acredita-se que seja a maior árvore plantada da Terra. A reserva florestal de Woodbush, ao norte do Wolkenberg, é a segunda maior área de floresta nativa na África do Sul. Alimentada pela chuva e névoa que cobrem as montanhas. É o habitat ideal para diversas espécies de aves, incluindo o raro papagaio do cabo. Eles estão à procura de uma leguminosa chamada Cladrastes kentuckia. Os cones dessas árvores são uma importante fonte de alimento para estes papagaios. Embora haja uma abundância de outros alimentos, um composto encontrado apenas nestes cones é particularmente importante para os papagaios do cabo. Se eles não conseguirem o suficiente, eles rapidamente se deterioram e morrem. Os samangos também desfrutam destes cones, mas eles são menos dependentes. Eles comem frutas e sementes, flores e até fungos. Folhas e insetos também compõem o menu de proteínas. Samangos vivem em famílias de 14 a 30 membros, que consistem de um macho adulto e várias fêmeas e filhotes. Os machos deixam a tropa perto dos 6 anos de idade e procuram uma nova família para si ou se juntam a um grupo de solteiros. Dentro da floresta nativa, carvalhos exóticos do hemisfério norte se fixaram. Os macacos samangos são oportunistas inteligentes e aproveitam ao máximo os frutos da árvore. Do outro lado da floresta, outros oportunistas estão tirando proveito dos frutos que foram derrubados pelo vento sazonal. Durante o verão, as cicadófitas de Mojade se enchem de cones. É um banquete imperdível.
Durante 3 meses, há abundância de comida para todos. E os macacos tornam esta uma parada obrigatória em suas viagens diárias pela floresta. Embora as cicadófitas não sejam comestíveis para os seres humanos e muitas vezes venenosas, para os macacos vervets são iguarias imperdíveis em forma de sementes. Eles não são a única espécie apreciando o banquete florestal. Águias coroadas patrulham as florestas que beiram os cursos dos rios em busca de pequenos mamíferos. Elas são as mais poderosas aves de rapina da África. Capazes de capturar presas de até 35 quilos, elas podem arrancar um macaco direto da copa das árvores. Apesar de serem caçadoras formidáveis, seus esforços são superados por um predador muito mais humilde. Nestas florestas, as aranhas são assassinas mais produtivas. Incrivelmente, em um ano, o peso das borboletas comidas por aranhas nesta região ultrapassa o peso dos macacos consumidos pelas águias coroadas. Cercadas por gigantes da floresta, é fácil negligenciar espécies menores. As vespas eumeninae coletam lama para seus ninhos. No mundo natural, pequenas criaturas muitas vezes têm grandes impactos. As aranhas existem há 100 milhões de anos e, ao longo desse tempo, aperfeiçoaram a arte da captura. Muitas criam teias elaboradas de seda. A seda é feita de proteína e é tecida em fios pelas fieiras da aranha. Relativamente ao seu peso, a seda de aranha é uma das substâncias mais fortes da Terra. As aranhas são classificadas pelas teias que tecem. Emaranhadas, triangulares, teias de folhas e a maior de todas, teias esféricas, tais como aquelas produzidas pelas aranhas tecedeiras de teia dourada. Teias são armadilhas para insetos voadores. Uma vez presos por ela, geralmente não há escapatória. E a aranha é capaz de injetar um coquetel letal de veneno para paralisar sua vítima, antes de envolvê-la em seda e armazená-la para consumo posterior. Outro grupo de velhos habitantes de uma das florestas mais antigas da Terra, enraizada aqui há milênios, as gigantes árvores de cicadófitas de Mojade são a maior espécie de cicadófitas do mundo, chegando a até 13 metros de altura. Elas têm uma aparência pré-histórica. E seu fruto se assemelha a um abacaxi gigante. Estes são cones como as pinhas, só que muito maiores. Eles chegam a pesar mais de 35 quilos, o peso de um macaco grande. Há cones machos e fêmeas. Geralmente, as plantas coníferas são polinizadas pelo vento, porque plantas com pinhas
chamadas gimnospermas, surgiram antes das plantas que dão flor. Quando as flores surgiram, elas permitiram que as plantas atraíssem animais polinizadores, como insetos e aves. Cicadófitas não têm flores coloridas, e ainda assim, muitas delas são polinizadas por insetos. Pesquisadores especulam que a polinização animal pode ser mais antiga do que pensamos, já que acontecia com as cicadófitas antes do surgimento das angiospermas. Há gerações, a rainha da chuva do povo Lobedu protege esta antiga floresta. Fora de Modjadji, as cicadófitas são um dos grupos de plantas mais ameaçadas do mundo. Ameaçadas pela destruição do seu habitat e pelo comércio de plantas exóticas. Com tanto em oferta em Modjadji, há menos pressão sobre a família de vervets para procurar comida nas florestas ao redor. Há tempo para outras coisas importantes, como alimentar os pequenos. As fêmeas dos macacos vervet permanecem com sua família durante toda a vida. Mas quando os machos atingem a maturidade, eles migram para famílias vizinhas, ajudando a ampliar o pool genético. A catação é importante para construir coesão. As fêmeas de maiores posições na hierarquia do grupo recebem mais atenção, geralmente das fêmeas de posições inferiores que tentam agradá-las. A catação entre machos é menos comum e alguns deles jamais a praticam. A definição da dominância entre os machos depende dos seus proeminentes genitais azuis e da comparação de tamanho entre eles. Mas com tanto em oferta, os machos parecem mais interessados em comer do que em se exibir. Para os jovens não é tão fácil. Eles ainda precisam aprender a melhor forma de enfrentar os cones abundantes. Mas, eventualmente, sua persistência compensa. As cicadófitas de Modjadji florescem uma vez por ano. Mas são um recurso valioso que permite que estes macacos superem os desafios trazidos pelo encolhimento do seu habitat. As plantas e os animais das antigas montanhas de nuvens da África do Sul há muito tempo permeiam nossa imaginação. É uma paisagem definida pelo clima e ameaçada de todos os lados por invasores. Os fragmentos de floresta nativa sobrevivem mesmo contra todas as chances. Proporcionando um lar para uma incrível variedade de plantas e animais.
Mas estas montanhas não são apenas um vibrante santuário da vida no presente. Elas também oferecem uma fascinante janela para o nosso passado.